E agora, para que a gente possa terminar essa lógica do nosso jogo, ou seja, colocar ali a nossa telinha de vitória, digamos assim, é só a gente pensar. Basicamente, dentro do meu while, a partir desse for, eu estou construindo todo o cenário, ou seja, desenhando os itens na tela e atualizando a posição deles. Então, se eu quiser construir uma outra janelinha, basicamente eu só preciso tirar essa parte daqui e colocar o que eu quero desenhar na tela. Então, nós vamos colocar uma seguinte condição, onde, se nós estamos jogando, nós vamos desenhar essa parte e executar esses eventos. Se nós não estamos jogando mais, ou seja, se um jogador ganhou o jogo, nós vamos travar a tela, nós vamos congelar ela e vamos colocar um desenho por cima. Por exemplo, game over, ou you win, ou você ganhou, você pode escolher o texto que você quiser. Então aqui em cima, eu vou colocar uma variável chamada jogando. E eu vou dizer que ela é verdadeira. Agora aqui embaixo, a partir do for, eu vou recortar tudo até aqui, menos o display flip, porque tanto faz ele só serve para atualizar a tela. E nós sempre temos que estar atualizando a tela, então eu vou deixar ele ali. E eu vou dizer que, se nós estivermos jogando, isso daqui é o mesmo que colocar assim, se jogando for igual a verdadeiro, tá? Só que aí nós podemos abreviar isso daqui dessa forma. Então, se nós estivermos jogando, nós vamos realizar isso daqui. Aqui eu tenho que mexer um pouquinho, que é a parte de indentação, né? Depois do for, nós temos que identar. Basta selecionar tudo, pressionar Tab, ele joga tudo para frente, tá? Então, ó, for, aí depois tem uma tabulação aqui, aí e o restante do código na frente, beleza? Tem que ter essa tabulação aqui, senão não vai dar certo não. Ele reclama, eu vou voltar uma linha para você poder ver. Ele começa a reclamar em vermelhinho, tá vendo? Aí é só apertar Tab, ele joga para a linha da frente, tá tudo certo. Pronto. E o mesmo vale aqui para baixo, ó, ele tem que estar dentro dessa condição. Essa linha aqui termina aqui. E eu não quero, eu quero que tudo meu fique dentro dessa condição. Então eu vou selecionar todo o código até aqui embaixo e vou pressionar Tab. Pronto, joguei para a linha da frente. Agora note que essa minha condição está controlando tudo isso daqui. Por isso que tem essa linhazinha aqui no canto. Ó. Ela vai até lá embaixo. Então aquela minha condição está controlando até essa linha aqui. Ou seja, enquanto eu estiver jogando, nós vamos realizar tudo isso daqui. Agora eu vou salvar, vamos reproduzir o jogo e ver se está rodando tudo normalmente. Então nós temos a bolinha movimentando, o player 2 com a inteligência dele ali, a marcação de pontos está funcionando e o meu player também consegue se movimentar. Ou seja, está tudo rodando normalmente. A diferença agora é que eu vou colocar uma condição aqui embaixo, onde se nós não estivermos jogando, vou colocar um else aqui, ou seja, se eu não estiver jogando, eu vou fazer uma outra coisa. E o que é que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou atualizar a tela com um fundo preto. Então pronto, a minha tela vai ficar com fundo preto. Logo em seguida, eu quero renderizar um outro texto na nossa tela. Então, font.render. Qual o texto que eu quero renderizar aqui? Eu vou colocar um game over aqui. Lembrando que você pode colocar o texto que você quiser. Eu vou ativar o anti-alias dele para o texto não ficar serrilhado. E aqui na frente nós podemos passar a cor do nosso texto, que nesse caso vai ser branco mesmo. Depois eu só preciso desenhar esse texto na tela. Então eu chamo meu display. Então eu sei que na minha tela, .lit, nós vamos desenhar aqui o nosso texto. Só que ele não tem nada armazenando esse valor. Então nós temos que vir aqui, eu vou colocar, por exemplo, text win, recebe aqui esse valor. Então quem que nós vamos desenhar aqui embaixo? O nosso text win. Depois, nós temos que passar aqui a posição que esse texto vai ficar. Eu vou colocar aqui 640,360, que é a metade no eixo X e a metade no eixo Y. Depois nós consertamos esse valor aqui, beleza? Então, se nós não estivermos jogando, a tela vai ficar completamente preta, vai aparecer um texto de game over pra gente e esse texto vai estar centralizadinho pra gente lá, beleza? É só isso. Então, lembrando, eu coloquei uma condição onde, se nós estivermos jogando, vai reproduzir o jogo que nós criamos até agora, e caso contrário, ele vai desenhar pra gente que nós ganhamos. É só isso. Então, vamos lá? Eu vou rodar aqui. Ah, tá. Eu também não coloquei a nossa condição de vitória, né? Como é que nós vamos trocar esse valor da nossa variável aqui? Então, aqui em cima, eu posso simplesmente colocar assim, ó. Se o nosso placar do nosso player 2, que é o único que está marcando ponto por enquanto, né? Que ele é invencível. Então, se o nosso placar
Na verdade, player 2 score, né? Então, se o nosso player 2 score for maior ou igual a 3, para poder prevenir de um bug ali, ou a pontuação ser maior que 3, então vamos lá. Se ele for maior ou igual a 3, nós não vamos mais estar jogando. Então, a nossa variável jogando recebe o valor de falso. Logo, no próximo frame que ele for atualizar no nosso loop aqui, ele não vai executar mais isso daqui. Então, ele vai deixar de executar essa cena e vai reproduzir a outra cena. Beleza? Então, vamos lá, vamos reproduzir. E vamos ver agora se o nosso player 2 vai conseguir ganhar. Então, ele vai marcar a pontuação dele ali. E eu dei uma aceleradinha aqui só para poder não ficar muito longa a aula. E olha só, agora nós temos uma tela completamente preta aqui e com texto de Game Over. Então tá funcionando. O nosso texto de Game Over aqui, que no caso que não tá bem centralizadinho. Então aqui, só para que a gente possa deixar o texto um pouquinho mais no centro da tela, eu vou subtrair aqui um pouquinho do valor. E eu vou colocar aqui 540. Vou subtrair um 100 dele. Então ele vai ficar um pouquinho mais centralizado para a gente ali. Existem formas de fazer o cálculo aqui para que a gente deixe perfeitamente centralizado na tela. Mas como eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, vamos deixar assim por enquanto, beleza? Um outro problema que nós temos que corrigir também é porque nós não temos um evento para que a gente possa fechar a nossa janela. Eu vou deixar aqui para vocês já, ó. Então vamos lá. O nosso jogando, ele agora é igual a falso. Então, nós vamos cair direto na nossa tela de Game Over. Olha só, o nosso texto está um pouco mais centralizado. Se eu clicar aqui em cima, nós não conseguimos fechar a janela. Isso porque nós não temos mais um evento para que a gente possa fechar. Isso porque nós deixamos ele aqui em cima. Então eu vou copiar ele. Pronto. E vou jogar ele lá para baixo também, nessa nossa outra cena aqui. Então nós temos um evento de for agora, para controlar o nosso evento de fechar a janela. Então vamos novamente. Está rodando, nós estamos na nossa cena de Game Over. Eu vou clicar aqui em cima e pronto, o nosso jogo já fecha. É claro que tem como a gente implementar muito mais coisas aqui. Então, aos pouquinhos, nós vamos fazer isso. Então, vamos deixar aqui o nosso texto como jogando ainda. Então, vamos deixar nosso texto aqui como true. Vamos rodar novamente para ver se está tudo funcionando. E prontinho. Aqui nós já temos basicamente a base para o nosso jogo. Um som, a lógica de movimentação. Acrescentar aqui a parte de placar. E agora nós também já temos uma ceninha de Game Over para quando um jogador, nesse caso aqui somente o jogador número 2, marcar 3 pontos na gente. Lembrando que você pode fazer com que o Player 2 tenha aqui eventos específicos para que ele possa jogar. Então, por exemplo, se você pressionar o W e o S, é o jogador número 1. Se você pressionar o I e o K, que são sugestões de teclas, o jogador número 2 vai se mover. E é basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui para o jogador número 1. E assim, você pode criar um jogo multiplayer aí para você poder jogar com outro parceiro, beleza?